Salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui com o João. Tudo bem, João? Como você tá? Bom, que é um feliz proprietário de um EJS4. O João tá com esse carro desde abril e ele vai contar pra gente um pouquinho de quais foram as motivações dele, como tem sido andar com carro elétrico, como ele andava antes, enfim. Vamos começar por aí, João. Queria que você começasse dividindo com a gente qual foi a motivação principal que te trouxe a olhar para os carros elétricos, né? A principal foi que eu tenho placa Focai em casa, né? Uhum. E aí eu produzo energia, até um pouco a mais, e aí foi juntando, né? Ia trocar o carro, precisava ver que carro que eu ia pegar, aí foi batendo, vou pegar um elétrico. Eu fui ver algumas marcas, né? E aí o que me chamou mais a atenção foi esse aqui, pela autonomia dele, né? O custo-benefício dele em relação aos outros eu achei melhor. Você já estava procurando um SUV? Você estava ainda aberto a... Estava aberto, não estava procurando SUV, estava procurando... Queria um elétrico, não sabia o que, né? Uhum. Eu fui ver alguns aí, mas nenhum... Na verdade acho que fui na Caoa, tem um da Caoa lá, o A5, né? Esquece. Tem também. Né? Mas não tinha produzindo aqui, aí não sei o que. Aí eu fui numa outra loja, também não... Aí quando eu vi numa reportagem esse aqui, eu falei, puta, vou ver. Vou testar, né? E aí aproveitei, gostei, levei minha esposa também gostou, aí a gente fechou o negócio. Falei, tá bom, vamos pegar. Legal, então assim, a motivação inicial, pelo que eu estou entendendo, ela tem a ver com você tendo as placas fotovoltaicas, você pensou, produzo a energia e já vou usar um carro elétrico, vai nessa direção? É isso mesmo, é isso. Você estava olhando então talvez um pouco para a questão da sustentabilidade, além até da economia? Juntou os dois, né? Uhum. Tanto a economia quanto a questão da economia do mundo, né? Uhum. Sustentabilidade, né? Um carro elétrico, já não polui, não sei o quê. Então, juntam tudo. Legal demais. E, João, deixa eu te perguntar então, antes você usava que carro? Porque para partir para um elétrico e chegar com o desempenho que esse carro tem, ele faz 0 a 100 em 7,2 segundos, é um carro que tem um torque bom. Qual carro você dirigia antes? Eu tinha um Compass. Um Compass? Um Compass. E como que foi a diferença, assim? Como que você sentiu de cara a diferença em todos os aspectos, tá? Pode te ressaltar o positivo, o negativo, a gente está aqui para levar a transparência para quem está assistindo. Assim, de carro, o Compass ele tem mais acessórios, né? Ele tem eu não peguei estrada mesmo com ele, assim, acho que o Compass eu pegava, sentava é o carro que te encaixava, você andava na estrada numa boa. Uhum. Né? É um carro que tem uma estabilidade muito boa e tal. Esse aqui eu não consegui pegar ainda a estrada ainda para poder ter essa mesma visão, né? Uhum. Tem alguns recursos a menos que o Compass tinha, uhum. Mas é pouca coisa. Assim, vamos colocar, eu chutaria que o Compass é 9,5, esse aqui é 9,40, vai. Entendi. Então você quer dizer, do ponto de vista de coisinhas, né, detalhezinhos, acessórios do carro, isso. Então ele ficou um pouco atrás, o Compass está um pouquinho mais evoluído. Isso, exatamente. O que dá até para entender, né, quando a gente olha para a Jeep como uma marca que está no mercado ao tempo que está, é uma marca que faz carros de luxo, isso, né? Exatamente. Então quando você está alinhando, falando 9,4 para esse 9,5 do Compass, tá muito próximo. Tá próximo, sim. Legal. E do desempenho, o que você acha do desempenho? O Compass tinha mais, tinha menos torque? O que você acha? Não, acho que assim, de largada, esse aqui tem muito mais. Muito mais? Acho, né? Que legal. De saída você tem muito mais. Como eu falei, como eu não peguei estrada ainda para pegar tipo recuperação para ver, eu não consigo ter essa visão ainda, né? Uhum. Para poder dar uma... Mas, por enquanto, o que eu percebo, né? O carro anda com o que você pisar. Se você pisar, ele te responde e vai Você firme. Precisou, puxou, apertou o acelerador, ele responde. Gasta mais. Uhum. Então é um carro que acho que você tem que aprender a juntar meio que a economia versus você querer ser desempenho. agressivo. Você quiser ser agressivo. Uhum. Se você é muito agressivo, ele é agressivo. Uhum. Só que também você acaba a bateria mais rápido. Mais rápido, porque se você for mais moderado, você consegue andar muito mais. Vamos falar de consumo então rapidinho, já que você entrou nessa, é importante a gente também dividir com o pessoal. O Compass era um carro gastão, beberrão? Não? Qual modelo era? Era o Limit. Então ele era gasolina? Gasolina. É bi, né?
Ele é flex, mas eu usava mais gasolina. Gasolina. E era muito gastão? Ele fazia aqui entre 5 e 7, vai depender 5 e 7 km por litro na gasolina, que você sabe o preço que está hoje em dia nas bombas. Isso. E esse carro aqui, você conseguiu ter uma variação, assim, uma ideia de consumo? Porque, só lembrando, no começo da entrevista, a gente falou que o João, ele produz energia na casa dele. Então ele gera crédito de energia, porque ele joga a produção dele na rede e depois ele pega de volta. Ainda ressaltou uma coisa interessante, tendo que pagar os impostos. Exatamente. Eu pago imposto. Apesar de produzir, se eu joguei para a rede e usei da rede, eu acabo pagando imposto, né? Mas assim, de economia, para mim, pelo menos aqui no primeiro momento, é muito grande. Eu gastava, em média, R$200 por semana para poder... De combustível. Né, fazer as coisas e tal. A minha conta deste mês veio R$30 a mais. R$30 a mais. Então, 200 por semana, fazer uma conta base aí, 800 no mês, exato. Virou 30. Virou 30. Uau! Isso eu vou te dizer que faz uma grande diferença de fato, né? E foi uma coisa que até quando eu fiz, foi que eu pensei nesse tipo de economia, falei, aonde deu para comprar também, né? Aí você consegue fecha a conta, né? Fecha a conta, você põe financiamento, aí você acaba colocando... Pronto, deixei de gastar no combustível, coloquei... Na prestação. Isso. E o que o menino que eu entrevistei, o JP, que deu aula pra gente com relação a como fazer o lance do motorista de aplicativo, que é a realidade dele, ele falou também uma coisa que é importantíssimo da gente ressaltar. Quando ele terminar o pagamento do carro, já que está fechando a conta, no final das contas, se você tivesse comprado um combustão, você teria um carro de valor muito menor. Esse carro já tem um valor muito mais alto. Então, quando você for ali na frente trocar de carro, alguma coisa, o que você juntou, o montante, volume de dinheiro, é muito maior. Faz sentido para você também isso? Não? Faz sentido. É que como ele é motorista de aplicativo, provavelmente ele vai sentir muito mais do que eu. Sim. Porque aqui é particular. Sim. Então, meu consumo, tanto que eu peguei em abril, maio, peguei o carro, eu andei pouco, né? Andei 2.000 até agora. Ah, entendi. Né? Então, assim, mas mesmo assim, eu não... Você já consegue notar a economia. Isso. Deixa eu te falar uma coisa então, João. Você, nesse tempo que você está com o carro, dessa economia toda que você fez, como que foi para seus amigos, para a família, ver essa sua decisão, né? Porque, de alguma forma, as pessoas questionam muito porque o veículo elétrico ainda tem um valor elevado, ainda é um veículo que tem pouco conhecimento, né, das pessoas. Sim. Como que foi a recepção, a receptividade dos seus amigos e família? Assim, todos foram... Você comprou um carro elétrico, mas quando você vai carregar, né, não sei o que, vem com essas perguntas, né, pô, elétrico, você coloca na tomada, como é que você faz para carregar? Então, as perguntas das pessoas vão mais nesse sentido, né? Falei, legal, como é que você pega? Falei, você pode carregar em qualquer lugar, né, qualquer tomada você consegue, só que o problema é o tempo que você vai conseguir carregar. Você então, tem o wallbox na sua casa? Eu comprei o wallbox também. Então eu falei assim, depende muito, e aí tem essa história, né, tem o portátil, ele demora muito mais, tem um box que já é um pouco mais rápido, e tem os carregadores, os rápidos, né, isso, realmente. Né, que eu nunca fiz o teste, né, quanto tempo é, mas falam, né, que pode chegar até no máximo 2 horas você carrega a bateria 100%. Ou né? até menos que isso. Isso, vai depender de quanto tiver. A dúvida, acho que a maior dúvida das pessoas, pelo menos na minha família, meus amigos, faz como você faz para carregar? Entendi. E do ponto de vista de inovação, eles ficaram empolgados, quiseram conhecer, dar uma volta com o carro, tiveram interessados em falar, pô, vou procurar também, como foi isso? Dar volta com o carro, sim, né? Mas preço ainda é muito alto. Balizador, né? Um pouco, né? Ainda tá eu acho que poderiam reduzir bastante, né? Quando né, tiver o governo, tudo mais, incentivar isso aqui, né? Incentivar isso. Porque é economia, não polui, tem várias outras coisas. Quando o governo começar a ir mais para esse lado, eu acho que fica mais barato, as pessoas vão ter...
e ter mais opções para carregar também, né? Sim, hoje a gente tem na cidade de São Paulo, naquele centrinho, bastante opção, mas quando você começa a expandir um pouquinho mais para fora e principalmente fora de São Paulo, é muito mais complicado ter carregador. Isso é uma coisa que ele tem toda a razão, os governos têm que se virar para esse tema, porque é importante do ponto de vista de sustentabilidade, gera uma nova economia, porque não é que tira o carro do posto de gasolina, cria mais um eletroposto, então é mais uma fonte de renda que dá emprego, enfim. Bom, João, demais. É muito bom ficar sabendo da história individual de cada um, porque isso faz com que pessoas como você e eu se motivem, né? Aquelas que não conhecem ainda, a ir atrás do carro elétrico. Queria que você dividisse também agora com a gente um pouquinho sobre quanto tempo você pretende usar esse carro, quanto tempo você acha que ele vai te atender. Porque, por exemplo, o JP, ele está falando de rodar 1 milhão de quilômetros com o carro dele. Até quando você acha que ele vai te atender? Assim, quando eu comprei, eu falei, a minha intenção é uns 5 anos, pelo menos, né, eu ter ele me atendendo. Não fiz, como eu não é mais particular, não é muito sim, rodar, claro. Então eu não vou muito na conta de quanto que eu vou andar, né? E quanto tempo. Quanto então, tempo ele vai me atender? Ótimo. De 5, pelo menos 5 anos ele vai me atender. Imagino, até mais, né? Mas quer dizer, você estava dizendo que é em torno de R$800 de economia mês, uma conta bruta de novo, 9.600 por ano, 5 anos você está falando de mais de 60 mil reais. Quase 60 mil. Então, só aí você já tem uma grande ajuda, né, um grande incentivo. Sim. Benefício de IPVA, você chegou a ver como que fica isso? Então, IPVA em São Paulo você não tem muito benefício, né? Então, são 50% que eu sei de anistia, só que você tem que pagar e depois pedir o estorno. Não, mas depende do valor do carro, né? Então, esse carro aqui você não tem esse benefício. Esse benefício não cabe Se eu não me engano, até 160, carro até 160 mil, se eu não me engano, coisa assim. Por isso que o JP consegue no EJS1 dele e talvez aqui você no seu EJS4 não consegue. Não zero de isenção, é IPVA cheio. IPVA cheio. Então, que na verdade, quando eu fui comprar, né, uma das coisas que a pessoa falou, não, você pode licenciar, que acho que é Rio e Paraná, que tem benefício de alíquota zero. Tem vários estados que tem, só que cada um deles de uma forma diferente. Mas assim, aí falou, não, você pode, como a placa é Mercosul, você pode licenciar lá no Rio de Janeiro, Paraná. Beleza, então até compro e eu licencio. Aí depois, não, para você licenciar lá, você teria que ter um endereço. Aí eu não tenho endereço. Aí não é fazer cambalacho, né? Você não está afim de fazer o cambalacho. Poderia fazer, mas eu não tenho. Vou fazer em São Paulo, fazer o quê? Claro. E aí foi 100%. 100%. Então, gente, como eu disse, aqui a gente está para mandar o papo reto, sincero, transparente. Esse é um benefício que, de novo, a gente tem que cobrar dos governos, porque é o tipo do incentivo que praticamente todos os países do mundo onde circulam veículos elétricos, existe esse incentivo da parte de documentação para fomentar a mobilidade elétrica. Existem países da Europa, inclusive, que o centro urbano mesmo, não pode entrar carro combustão, só carro elétrico. Então, a gente ainda tem um pouco a evoluir nesse sentido, né? Bastante. João, queria que você desse então agora para a gente terminar uma palavra de incentivo para todos aqueles que têm receio, porque tem gente que tem receio de comprar um elétrico, porque não é padrão. Tem gente que tem receio de comprar um Jack Motors, porque é um carro chinês, coisa do tipo, desde o ponto de vista de acabamento, desempenho e assim, o valor do carro é balizador, mas tem lá seus benefícios. Então, queria que de fato essa fosse uma mensagem para quem está nos ouvindo, qual foi o real motivo que te trouxe e o que você acha que eles deveriam fazer? Assim, eu pelo menos eu nunca fui tem que ser a marca de carro, né? Para mim tem que me atender. Certo. Então sempre todos os carros que eu comprei na minha vida sempre foi me atender. Não quero carro muito novo, não, quero me atender. E esse aqui, quando eu vi toda a especificação dele e tal, me atendia. Então eu falei, né? E era um SV, um carro que eu já tinha um SV, né? Tinha o Compass, então isso aqui também era um SV. Falei, acho que
são comparativos, né? Então são equivalentes, Equivalentes, não equivalentes, mas eu falei, o incentivo da questão da eletricidade, né? Você se sente mais colaborando com o meio ambiente, sim, né? Então assim, você junta tudo isto que foi que me fez ir para um carro elétrico, né? Acho que o maior motivador é que eu produzo a energia, né? Acho que foi uma As placas fotovoltaicas que ele tem na casa dele, da onde parte. Antes do carro você já tinha isso? Já tinha placa, né? Por um incentivo próprio, assim? Não, foi eu sempre, assim, como eu falei, né? Na minha casa eu sempre ponho, tenho a caixa d'água lá que eu pego a da chuva para prover, então sempre foi um negócio. Eu sempre pensei em fazer a placa, né? Falei, preciso um dia ver você tem algum incentivo também. E nunca teve incentivo, até o ano passado eu falei, sabe uma coisa? Vou pôr, né? Vamos ver o que vai ver. Eu comecei a fazer umas pesquisas, tal, não, vale a pena, e vale muito a pena colocar placa. Ó, que legal, né? a dica assim, aqui, ó. A minha conta, ela era em torno de R$450, foi para R$60. Uau! E que parte disso é imposto, né, como você estava dizendo? Porque você tem que pagar lá pelo menos 30 watts para Enel, que é o custo, custo mínimo, da linha, né? De transmissão, mínimo, tal, não sei o que, 30, mas o resto é imposto. Né? Então, aí isso motivou muito, e aí veio falar, por que eu também já não aproveito e põe o carro? Uma outra coisa também que daí, é que depois eu pensei que dá para fazer, mas aí vai custar um pouquinho mais, seria o quê? Usar o carro como energia também. Então, por exemplo, durante o dia eu produzo, carrego, e à noite eu usaria do próprio carro, não precisaria nem usar da rua, né? Só que aí tem a questão da bateria, do conector, que você tem uma vida útil, você não pode ficar conectando toda hora, tal, não sei o quê. Existe nesse momento ainda. Você chegou a ver já a régua que você consegue ligar? Você tem a régua aí? Tem. Que é uma régua para vocês entenderem. Eu conto aqui isso num vídeo que eu fiz review desse carro. Existe uma régua de luz que você consegue ligar aqui na porta dele, que seria de carregamento, e a partir do momento que você conecta ela, ele começa a fornecer energia. Então é 220 volts, né? E você consegue ligar qualquer equipamento, atende super bem. Eu mesmo fiz teste, liguei uma caixa de som, liguei o meu monociclo para carregar, liguei algumas coisas e ela segurou super bem. Isso. Você já testou também? Eu não testei desta forma ainda, mas eu já testei a tomada e tal, né? Funciona. É que eu pensava em até de repente um dia, daqui a pouco pode ser à noite, em vez de usar da rua, usar a energia do carro até. Né? Mas o problema é a vida útil de você ficar conectando e também os ciclos da bateria, né? Isso. Porque aí, queira ou não queira, a bateria, ela tem uma vida útil bem grande, não tem o que falar. No entanto, se você fica usando ela também para, como o João está dizendo, fornecer energia para casa, isso também conta ciclo da bateria, porque exatamente, você está carregando e descarregando ela. Então aí não vale a pena, melhor usar a sua energia que você jogou na concessionária. Um dia, né? Pode ser que a gente tenha uma bateria, um carro que tenha essa vida útil um pouco melhor a bateria, você consiga fazer, mas... Ou você pode colocar baterias na sua casa. Posso. Isso. Legal, João. Então queria agradecer de verdade assim a sua participação. É muito enriquecedor para a gente escutar os novos proprietários, vou chamar assim, de veículos elétricos, que não é a tendência. A gente está aqui num estacionamento onde o seu carro é o único elétrico. Então a gente percebe que a demanda de carros dentro dos centros urbanos é gigantesca. A chegada dos elétricos ainda está meio engatinhando. Então pegar depoimentos como o do João é fundamental para que você e eu conheçamos mais o que é ter a vida de um veículo elétrico. Então por isso eu te parabenizo e agradeço de verdade, de coração, a sua participação. Estamos aí. Quiser dar um tchau pro pessoal aí? Tem mais pessoal aí? Acho que quem tiver dúvida, não tenha dúvida não, é uma boa opção. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima. Até tchau. Mais. Tchau.